Certa ocasião, eu estava numa lanchonete de uma escola e estava lanchando e distante eu visualizei uma cena que eu fiquei refletindo sobre o papel do AT, do acompanhante terapêutico. De longe eu vi uma acompanhante terapêutica com uma pré-adolescente e eu vi ali a interação. E em alguns momentos o AT ele falava com a criança de uma forma mais autoritária, de uma forma em que o sujeito claramente ele estava falando, mas ele não estava sendo escutado. Eu percebi quando a criança falou: tá bom", né, a adolescente falou: "Tá bom", e ela ficou com cabeça baixa ouvindo. Não tinha acontecido nada antes ali que pudesse dizer: "Ó, como foi o comportamento". A criança emitiu algum comportamento e que precisava de uma postura mais firme do AT. Era um diálogo que estava acontecendo. Apesar de eu não saber do que se tratava, ficou evidente para mim, uma reflexão. Será que os ATs, eles sabem qual é o papel deles na relação de um sujeito dentro do espectro? Essa menina, essa adolescente, essa pré-adolescente, ela é dentro do espectro. E eu fiquei observando se esse é nosso papel, um papel onde a gente fala e o outro tem que escutar e apenas ouvir, apenas não ter nada a comentar. Eu queria dizer que o papel do AT, ele nada tem a ver com isso, e nada tem a ver. Quando eu penso acompanhamento terapêutico, o papel de um AT, de um acompanhante terapêutico, ele não está no papel de hierarquia. Eu sei que em alguns momentos o AT ele vai precisar, se a criança está em risco, se a criança ela tem uma dificuldade de reconhecer a autoridade, muitas vezes o AT, se a criança está em risco, a criança tem algumas demandas nessa linha de reconhecer a autoridade, muitas vezes o AT ele vai precisar ter uma postura mais firme. Eu não estou dizendo uma postura mais grossa, eu estou falando uma postura mais firme, certo? Para que a criança ela perceba ali que ali tem um adulto, e que ela vai fazer o que ela quiser. Mas essa situação específica, ela não se tratava disso. Eu fiquei bastante impactada, refletindo durante todo o dia sobre isso. E eu queria falar com vocês, qual é o papel do AT? Hoje nós vemos várias contratações de acompanhante terapêutico. Existem muitos acompanhantes terapêuticos espalhados nas escolas, nas clínicas. As clínicas contratam acompanhante terapêutico. O acompanhante terapêutico, ele presta um serviço, recebe por aquele serviço, muitas vezes não tem vínculo com a clínica. Esse é um ponto. E esse ponto leva à contratação em massa de estudantes, leva à contratação de, muitas vezes, pessoas que, não compreendem o seu papel. Eu diria que tem profissionais formados que trabalham com AT, que muitas vezes não compreendem seu papel. Tem estudantes que estão ali para cumprir um estágio, não compreendem seu papel. E a gente precisa ter cuidado com essas contratações em massas. Existem clínicas que dão formação para TEs, isso é muito bom. E eu queria dizer que, para além das formações a nível clínico, nós precisamos entender o papel do ser terapêutico. O que é ser um terapeuta? Quando a gente fala de ser terapeuta, a gente está incluindo aí várias características que esse profissional ele precisa ter. É lógico que ele não vai ter simplesmente ficar parado e receber assim, vai ter ser uma inspiração, e ele vai conseguir desenvolver todas as características de ser um terapeuta. Porque um acompanhante terapêutico, antes de tudo, antes de ser AT, ele precisa ser um terapeuta, um clínico, ter um olhar clínico, uma visão clínica sensível para aquele que ele atende. E isso não se adquire parado, se adquire em movimento, se adquire com a prática.
Mas muitas vezes o AT está tão demandado de trabalho, ele está tão sobrecarregado de casos, que muitas vezes essa reflexão ela fica para trás. O que fica ali focado é ganho de habilidades com a criança, preciso atingir a meta. Muitas vezes na supervisão com os ATs se discute mais o que avançou durante a semana, o que não avançou, mas precisamos falar desse ser terapeuta, desse olhar clínico, porque o AT, ele não pode ocupar esse lugar, ele não foi chamado para ocupar um lugar de hierarquia, de mandar no outro, de dizer: "Eu permito isso, eu não permito você fazer isso", esse não é o lugar do AT. Talvez em alguns momentos ele possa ser convocado para este lugar, mas ele, por exemplo, é uma situação que envolve risco, então não posso deixar essa criança ficar exposta em cima da janela, porque então eu preciso entrar nesse lugar e dizer: "Ó, você não vai poder ficar nessa janela, porque essa janela aqui você pode cair, tudo bem, você pode fazer outra coisa, a gente pode brincar de dominó ou de podemos brincar de dominó ou de esconde-esconde, qual você prefere?". Até a forma de você trazer a sua autoridade é de uma forma mais leve. Sempre trago a exceção, talvez tenha casos que você precisa se posicionar de forma mais firme, mas esse firme ele precisa vir com leveza. Então, se eu estou vendo ali distante o AT ele colocando esse lugar de hierarquia, não, a criança falando, o AT não deixa nem concluir porque ele está falando, e a criança não tem voz, não tem participação no processo, esse não é um trabalho terapêutico, porque num trabalho terapêutico a criança ela tem voz. Justamente você foi convocado para que essa criança ela se coloque, para que essa criança ela compreenda como funcionam as relações. Então, se você se coloca numa posição de hierarquia, onde você que fala, a criança só escuta, esse trabalho não está sendo terapêutico, esse trabalho ele não está sendo, ele não tá respondendo, para o que foi chamado. Você foi chamado para fazer um trabalho terapêutico, um trabalho onde esse sujeito ele venha desenvolver, ele venha se sentir único, ele venha ser respeitado na sua singularidade, ele venha se sentir pertencente no processo, protagonista no processo e, principalmente, ele precisa se sentir ouvido e visto. Então, se você ignora a fala da criança, se você não escuta, por mais que a criança ainda esteja falando algo que não está adequado, que não seria bom para ela, eu preciso escutar. E eu preciso levar essa criança a compreender, porque porque a gente não vai poder seguir pelo que ela está sinalizando, pelo que ela está sugerindo, né. Então, fica aí minha reflexão sobre, qual é o papel do AT e que tipo de AT estamos, nos formando. Será que é um AT sensível à sua prática, um AT que está o tempo todo repensando no seu fazer, ou um AT que está seguindo o fluxo e pensa que ser AT é isso mesmo, é ser um cuidador, eu falo, a criança escuta. Porque se você segue essa linha do fluxo, do automático, você não é AT. Não po eu não quero julgar, mas eu quero dizer que essa não é uma postura, não é uma postura esperada de um AT. A postura de um AT é uma postura, eh, onde o tempo todo a gente escuta a criança escuta, é um trabalho cooperativo, de cooperação, de colaboração junto à criança. Certo? E mais do que desenvolver objetivos e habilidades, é desenvolver a parte subjetiva da criança. Essa parte subjetiva de olhar para o outro e tantas outras coisas mais, de ela se sentir ouvida, vista e conseguir se colocar nas situações. E principalmente entender as relações como funcionam. E as relações saudáveis, elas não funcionam dessa forma. Um fala e o outro obedece e se cala. As relações saudáveis é onde existe troca, onde a fala do outro é importante para a tomada de decisões, onde a fala de ambos, tanto do profissional como do terapeuta, ambas têm importância e ambas precisam ser ouvidas, mas principalmente o terapeuta precisa ouvir a criança.